Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao capítulo 8 e hoje o estudo é sobre a progressão geométrica, que é a PG. Então, veja bem, chamamos de progressão geométrica, né, o PG, toda sequência numérica em que a partir do segundo termo quociente, ou seja, o resultado ali da divisão, entre um termo e o seu antecessor é igual a uma constante. Então, a gente sempre vai ter, né, o mesmo valor. Chamado razão da progressão. Então, a razão, né, da progressão geométrica, ela é indicada, então, pela letra Q, que é por causa, então, do quociente. Então, veja o exemplo aqui. Nós temos, então, uma sequência. Se nós observarmos aqui, ó, se fizermos, né, uma subtração, 6 menos 3, né, o A2 menos o A1, resulta em 3, né? O A3 menos o A2, 12 menos 6 dá 6. Então, podemos observar que não é uma progressão aritmética, né? Uma PA, conforme vocês viram ali nas aulas anteriores. Então, nesse caso, vamos verificar se essa sequência é uma progressão geométrica. Então, a razão, né, da progressão geométrica é encontrada a partir, então, da divisão de um termo, né, da sequência pelo seu antecessor. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, a razão, né, representada, então, pela letra Q, que é a progressão geométrica. Nós vamos pegar aqui, então, o A2 dividido pelo A1. Então, o valor do A2 é 6, o valor do A1 é 3. Então, no caso aqui, razão 6 dividido para 3, então a razão resulta em 2, né? Vamos fazer aqui com o A3, né, dividido pelo A2. Então, A3 dividido pelo A2, o A3 é 12, 12 dividido pelo A2, que é 6, 12 dividido para 6, a razão também resulta em 2, né? Se verificarmos aqui, ó, o A4, que é 24, e o A3, que é 12, 24 dividido para 12 também resulta em 2. O A5, né, dividido pelo A4, 48 dividido para 24 também resulta em 2. Então, aqui nós temos, né, uma progressão geométrica. Observe, então, que a divisão de um termo, né, com o seu anterior, a partir ali do segundo, resulta em um único valor, e esse valor, então, é a razão representada, então, pela letra Q aqui na progressão, né, geométrica. As progressões geométricas, elas são classificadas, então, de acordo com o valor da razão, né? Elas podem ser constante, crescente, decrescente ou alternante. Então, vamos lá. No primeiro item aqui, ó, se a razão, né, que é representada pela letra Q, for igual a 1. Nesse caso, então, nós temos uma progressão geométrica numa PG, então, constante. Olha o exemplo. Nessa PG aqui, os termos são 5, 5, 5. 5 dividido para 5 realmente, né, resulta em 1, né? Nesse caso, a razão é igual a 1. Então, essa PG, ela é constante. No segundo item, se nós tivermos, então, a razão, né, se ela for maior que 1, e no caso, o primeiro termo for, nessa situação, né, maior que 0. Ou ainda, nós podemos ter a razão maior que 0, menor que 1, entre 0 e 1. E nesse caso, então, do primeiro termo ser menor, né, que 0. Então, nessas situações, nós podemos ter numa PG, então, crescente. Veja esse exemplo. Então, nessa PG aqui, nós temos termos, né, 1, 2, 4, 8, né, 16, infinitamente. A razão é 2, né, porque se nós pegarmos aqui, ó, o A2 dividido pelo A1, né, o A2 que é 2 e o A1 que é 1, 2 dividido para 1 resulta em 2, né? Então, a razão é igual a 2, ou seja, essa razão é maior que 1, né? E se observarmos pelos próprios termos aqui da progressão geométrica, nós temos também uma PG, então, crescente, ok? No terceiro item, nós temos, então, se a razão for maior que 1, e nessa situação o primeiro termo for menor, né, que 0, ou ainda, né, se a razão for maior que 0, menor que 1, e sendo ali o primeiro termo, então, maior que 0. Então, nós temos uma PG decrescente nessas situações. Então, veja bem aqui nesse exemplo. Nós temos, então, essa PG aqui, com os termos, né, menos 3, menos 9, menos 27, menos 81, né, menos 243, infinitamente. Então, observem, né, que está crescendo no sentido negativo, né? Então, obviamente, a gente tem ali, né, uma PG, então, decrescente. Observem que a razão é 3, ó, se nós pegarmos aqui o A2, né, o valor é menos 9,
E o A1, que é menos 3, ó, menos 9 dividido para menos 3. Menos com menos é mais. 9 dividido para 3 resulta em 3. Então, nós temos aqui, né, a razão, ela é maior que 1, progressão, né, decrescente, ok? Progressão geométrica decrescente. E no último item, nós temos, então, quando a razão for, né, negativa, menor que zero. Então, nós temos uma progressão geométrica alternante. Então, veja o exemplo, ó. Além, no caso da razão ser negativa, na alternante, é fácil de estar identificando, porque um termo será positivo, outro termo negativo, um termo positivo e outro negativo infinitamente, como podemos observar. Ó, o primeiro termo, então, ele é positivo, o segundo ele já é negativo, né? O terceiro é positivo, o quarto negativo e assim por diante. A razão, gente, ela é menos 2. Olha só, se nós pegarmos aqui, ó, o A2, né, dividido pelo A1, o A2 é menos 4, o A1 é 2, né? Então, menos com mais é menos. 4 dividido para 2 dá 2. Então, a razão é, né, negativa. E, além disso, né, os termos, então, variando ali entre positivo e negativo, nós temos, então, uma PG, né, alternante, ok? Vamos aos exemplos, para ficar mais fácil a compreensão. Então, no exemplo 1, nós temos aqui o seguinte, ó, calcule a razão das seguintes progressões geométricas. Então, na letra A, nós temos uma APG com os termos 1, 3, 9, 27, infinitamente. Então, para mim calcular a razão, eu posso pegar ali o segundo termo, dividir pelo primeiro, né? Então, vou colocar aqui, ó, o A2, razão, né, representado pela letra Q, então A2 dividido pelo A1, né? Então, substituindo o A2 é 3, né, o valor dele é 3, e o A1 é 1. Então, a razão, 3 dividido para 1, a razão, né, resulta em 3. Pronto, nós já calculamos aqui a razão, né, na letra A. Na letra B, gente, nós temos, então, os termos, ó, menos 4, aliás, menos 8, menos 4, menos 2, menos 1, infinitamente. Então, para calcular a razão, também posso pegar ali o segundo termo, dividir pelo primeiro, né? Então, eu vou pegar aqui o A2 dividido por A1. Então, substituindo a razão, então, menos o A2, que é menos 4, e o A1, que é menos 8, né? Então, no caso aqui, ó, preciso fazer o jogo de sinal, né? Ó, menos com menos dá mais. E aí, no caso, como nós temos aqui 4 dividido para 8, né? Não dá uma divisão exata, nós vamos deixar ele na forma de fração. E quando der para simplificar, nós vamos simplificar. Nessa situação dá para simplificar, né? Podemos simplificar aqui por 4, né? Porque o 4 dividido para 4 e o 8 dividido para 4, né? Então, 4 dividido para 4 resulta em 1. E aí, o 8 dividido para 4 dá 2. Então, a razão aqui é 1 sobre 2, ok? Na letra B. Na letra C, nós temos, então, uma PG com os termos 16, 8 e 4 infinitamente. Então, para calcular a razão também, vou pegar aqui o segundo termo, A2, dividido pelo 1. Então, no caso aqui, substituindo, né? Então, no caso, o A2 é 8, o A1 é 16, né? Observem que também, se formos dividir, não dá uma divisão exata. Então, nós vamos simplificar aqui, ó. Então, a razão é 8 sobre 16, dá para simplificar por 8. O 8 divide por 8, 16 divide por 8, né? Então, a razão será 8 dividido para 8 dá 1, 16 dividido para 8 dá 2. Então, a razão também será 1 sobre 2,5, ok, gente? Na continuação aqui do exemplo 1, nós temos aqui na letra D, com os termos, né, na forma, então, de fração. Então, aqui na PG, como nós temos, né, os termos na forma de fração. Então, aqui, para nós calcularmos a razão, eu vou pegar também o segundo termo, A2, dividido pelo A1, né? Então, observem o seguinte, como nós temos aqui que os dois, o A1 e o A2, né, são frações, eu vou colocar, então, nesse formato aqui. Tem outras formas de resolver, né? Colocar aqui uma forma que, de repente, seja mais fácil, né, para todos. Então, vai ficar a razão igual. O A2 é o quê? Menos 1 sobre 5, certo? Divisão, ó, os dois pontinhos, divisão. E aí, dividido pelo A1, que é 1 sobre 25. Então, para nós resolvermos essa situação, preste atenção. Eu vou conservar a primeira fração e vou inverter a operação da segunda. Olha lá, então eu vou repetir a primeira. Então, ficou menos 1
menos 1 sobre 5, daí eu vou inverter a operação, vai ficar vezes, aqui está 1 sobre 25, vai ficar 25 sobre 1. Pronto, agora eu tenho, então, uma multiplicação. Eu vou multiplicar a parte de cima, numerador com numerador, e denominador com denominador. Então, vai ficar assim, ó. Ó, menos 1 vezes 25 dá menos 25. 5 vezes 1, 5. Então, ficou a razão igual menos 25 sobre 5. Agora, tem como nós fazermos uma divisão, dá uma divisão exata, né? Então, a razão vai ficar igual menos 25 dividido para 5 dá menos 5. Então, nós temos aqui a razão final, né? Menos 5, ok? Então, não esqueça, quando nós tivermos os termos na forma de fração, conserva o primeiro e faça a inversão do segundo, tornando ele uma multiplicação. E aí, então, é só multiplicar, né, os numerador com numerador, denominador com denominador. Então, depois fazer a divisão, ok? No exemplo 2, nós temos o seguinte, ó, escreva os 4 primeiros termos da PG, sabendo que o primeiro termo, no caso que é o A1, né, igual a 5, e a razão, então, é igual a 3. Então, para nós escrevermos a PG, basta ter o primeiro termo e a razão e fazer a multiplicação, né, para nós irmos escrevendo, então, os termos necessários. Então, veja bem, aqui os dados, né, então, o primeiro termo que é 5 e a razão que é 3. Então, para mim, calcular, né, o A2, que é o segundo termo, são 4 termos. O primeiro eu já tenho. Então, o A2 vai ser como? Vai ser igual a razão vezes o A1. Nem é tão necessário, né, fazer a continha, pode fazer direto, né? Só tenha o cuidado. Então, no caso aqui, eu vou fazer a continha facilitar. Então, o A2 igual a razão é 3 e o A1 é 5. Então, o A2 vai ser 3 vezes 5, o A2, então, é igual a 15. Agora, para mim calcular, no caso, o A3, eu vou precisar de quem? Da razão e o termo anterior, que é o A2. Então, vou colocar aqui, ó, A3 é igual a razão vezes o A2. Então, o A3, substituindo, né? A3, a razão é 3, e o termo anterior, que é o A2, é 15. Então, no caso, o A3 vai ser igual a 3 vezes 15, né? Então, A3, 3 vezes 15, e o A3 é igual a 45. Mas são 4 termos, né? Falta o quarto. Então, no caso aqui, o A4 será igual, então, a razão vezes o A3, né? Que é o termo anterior. Então, substituindo, A4 é igual, a razão é 3, e o A3, então, é 45. Então, o A4 vai ser 3 vezes 45, né? A4, 3 vezes 45, 135. Então, nós temos aqui, né, os 4 termos, então, dessa PG. Agora, é só escrever, colocando aqui, né, PG. O primeiro termo pode esquecer, né? Nós já tínhamos, então, no caso aqui é 5. Segundo termo, então, é 15, né? O terceiro, então, 45. E o quarto termo, então, 135. Quero pedir os 4 primeiros termos, né, da PG, ok? No exemplo 3, veja bem, escreva também os 4 termos da PG. Então, só tem 4 termos essa PG, sabendo que o primeiro termo, então, é 180 e a razão, então, é igual a 1/3, né? Então, como que nós vamos escrever essa PG? Mesma ideia, eu tenho um A1, para mim chegar ao A2, então o A2 é o quê? A razão vezes o A1. Então, vou colocar aqui, ó, os dados, né, que nós temos, primeiro termo igual a 180, razão igual a 1/3. Então, no caso aqui, o A2, então, será igual a razão vezes o A1. Então, o A2, substituindo, a razão é 1/3, vezes o A1, que é 180. Então, no caso aqui, eu vou multiplicar, ó, o numerador vezes o 180. Ó, vai ficar, então, o A2, 1 vezes 180, 180 dividido para 3. Como está uma divisão exata, eu vou dividir. Então, o A2, 180 dividido para 3, é igual a 60, ok? Agora, falta o terceiro termo, né? Então, o terceiro termo é A3 igual a razão vezes o A2, ok? Então, no caso aqui, o A3, a razão é 1/3, o A2, que é o termo anterior, né, acabando de calcular, é 60. Nós também vamos multiplicar aqui, ó, 1 vezes os 60, então vai ficar 60 dividido para 3, né? Então, A3, ó, 1 vezes 60, 60 dividido para 3. Então, também dá uma divisão exata, né? O A3, então, 60 dividido para 3
resulta aqui, então, em 20 o terceiro termo. Agora, são 4 termos, né? Então, falta o quarto termo. Então, no caso aqui, A4 vezes a razão vezes o A3, né? Então, o A4, a razão é 1/3 vezes 20, que é o A3 é o termo anterior. Então, no caso aqui, ó, vamos multiplicar, vai ficar, então, A4, 1 vezes 20, 20 dividido para 3, né? No caso aqui, 20 dividido para 3 não dá, é uma divisão exata, nós vamos deixar ele, então, na forma de fração. Escrevendo, então, agora, né? Porque escrevo os 4 termos da PG, vamos escrevê-lo, então. Vai ficar, então, PG. Primeiro termo, então, é 180, né? Não pode esquecer. Segundo termo, então, 60. Terceiro termo, 20. E o quarto termo, então, 20 dividido para 3, ok? Gente, se tiver dúvida, entre em contato. Uma excelente aula para todos.